Que a graça do Senhor possa, Senhor, ser ministrada para a tua igreja, para o teu povo. Que o nosso coração, Pai, esteja receptivo à mensagem do Senhor. Usa o teu filho para a glória do teu nome. Eu oro assim, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nesta manhã eu quero cumprimentar a todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Podemos assentar. É uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã, com uma grata incumbência e grande responsabilidade de trazer a palavra de Deus. Estou certo de que Deus tem falado aos nossos corações através desses louvores que foram cantados e entoados, exaltando a majestade santa, mas agora chegou o momento em que Deus há de falar aos nossos corações através da sua palavra, e nós cremos que Deus salva através da sua palavra, nós cremos que Deus cura através da sua palavra, nós cremos que Deus liberta através da sua palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então que você possa preparar o seu coração, porque há uma palavra de Deus para você nessa manhã. Antes de começar a ministrar a palavra de Deus propriamente dita, eu quero anunciar para os irmãos que eu trouxe alguns livros que, pela graça de Deus, eu tive a oportunidade de publicar. Eu prego a palavra de Deus desde os meus 10 anos de idade, então eu sou um amante da palavra de Deus. Eu estou com 38 anos, já são quase 3 décadas pregando a palavra de Deus. E eu tenho me apaixonado por muitas áreas do ministério que Deus tem me confiado. Eu amo lecionar, eu amo dar aula de teologia, ensinar a palavra de Deus, eu amo ministrar estudos, eu amo pregar, eu amo escrever. Eu descobri essa paixão e desde então eu tenho tido a oportunidade de publicar algumas obras, já são no total 14 livros publicados, e eu trouxe esses livros, alguns deles, para que os irmãos, aqueles que tenham interesse, possam estar adquirindo. Os irmãos, no final, vão ter lá fora disponível esse livro, por exemplo, Pregação em Crise, que foi lançado pela CPAD e foi um dos livros mais vendidos no ano de 2020. Nesse livro aqui, eu falo sobre a crise que nós estamos vivendo nos púlpitos, com pregações cada vez mais distorcidas, antropocêntricas. Nós presenciamos a humanização de Deus e a divinização do homem. As pessoas pregam como se tudo girasse em torno do homem e não para a glória de Deus. E hoje nós presenciamos um fenômeno, que é o fenômeno da psicologização nos púlpitos. A gente tem abandonado os termos teológicos, os termos da palavra de Deus, e a gente tem emprestado termos da psicologia ou de outras áreas do conhecimento, e a gente está pregando mais sobre palavras e descobertas da atualidade do que propriamente ensinando a palavra de Deus. O povo de Deus hoje, por exemplo, tem dificuldade de entender o que significa expiação, a doutrina da expiação. Pouco se prega hoje sobre o inferno, sobre o céu, prega-se muito sobre bênçãos, vitórias, e as pessoas querem ouvir isso. Mas para a gente viver tudo o que Deus tem projetado e preparado para a gente precisa abandonar o pecado, a gente precisa se arrepender, a gente precisa ter um compromisso sério com Deus. Então, esse livro é um livro que eu falo sobre essa crise que nós estamos vivendo, e uma crise também na captação de pregadores, porque muita gente quer pregar a palavra de Deus, mas fascinado com um glamour que repousa sobre o pregador, porque o pregador ele acaba tendo um certo destaque, ele acaba entrando em evidência, e muita gente quer pregar a palavra de Deus para vivenciar isso, mas não porque ama a palavra de Deus, não porque tem o prazer de meditar na lei do Senhor dia e noite. Então, nós também presenciamos uma crise de motivação por parte de muitos pregadores e até também de pastores. Os irmãos também vão encontrar uma coleção composta de 13 livros, explicando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, introdução ao Antigo Testamento. Eu estou aqui com o mostruário do livro Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores, profetas menores, introdução ao Novo Testamento, evangelhos, Atos, epístolas paulinas, epístolas gerais, Hebreus e Apocalipse. São 13 livros explicando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse.
e cada livro ele é composto de 4 unidades. Se você estudar uma unidade por semana, ao longo de 13 meses você vai estudar a Bíblia por completo, de Gênesis a Apocalipse. Uma linguagem fácil, didática, onde eu explico as questões principais envolvendo os livros da Bíblia, e com certeza essa coleção vai ser muito útil ao seu conhecimento da palavra de Deus. Além disso, os irmãos também vão encontrar esse livro aqui, Vigilância, Justiça e o Culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Nesse livro eu trato sobre a pregação dos profetas menores. Inclusive, hoje pela manhã eu vou pregar sobre uma destas pregações, baseado no livro de Oséias, que tem como o texto básico aqui escolhido pelos irmãos para a festa de 24 anos da Igreja Batista Reviver, de ação de graças pelo aniversário desta igreja. Então, nesse livro aqui, eu falo sobre a pregação dos profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Ageu, Sonfonias, Zacarias e Malaquias. É uma mensagem atual, porque na pregação dos profetas menores, eles falam sobre casamento, sobre divórcio, sobre dízimo, sobre compromisso com Deus, sobre adoração, sobre justiça, sobre o trato com o próximo, sobre trabalho. Então, eles falam sobre questões que dizem respeito à nossa vida. E esse livro é muito interessante, porque quem comprar esse livro e for lá no meu canal no YouTube, tem um vídeo de quase 5 horas de duração explicando os 13 capítulos desse livro. Então, dá para ler o livro e dá também para assistir o vídeo e aprender ainda mais a respeito dos 13 capítulos desse livro. É uma passagem por todos os profetas menores da Bíblia. E tem também esse livro aqui, o Livro de Deus, a magnífica história da formação da Bíblia. Eu deixei esse livro por último, porque às vezes a gente anuncia e os irmãos dizem assim, pastor, eu queria levar todos os livros, mas eu não tenho condição. Se eu fosse levar apenas um livro, qual livro o Senhor me indicaria? Eu indicaria Vigilância, Justiça e o Culto a Deus, ou o Livro de Deus, a magnífica história da formação da Bíblia. Por quê? Porque esse livro aqui, eu considero que é um livro fundamental para todo cristão. A gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, mas muitos cristãos não conhecem a história de formação da Bíblia Sagrada. Hoje a gente pega a nossa Bíblia, a gente tem ela por completo nas nossas mãos. Aqui a gente tem 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, 910.864 palavras, 3.586.483 letras. E se estiver duvidando, é só contar, que você vai ver que é isso mesmo. Hoje, a gente tem a Bíblia completa nas nossas mãos. Mas a gente sabe que no passado não era assim. Porque cada livro da Bíblia, ele era independente. Diga comigo, independente. Isso quer dizer que quando Oséias escreveu o livro dele era um rolo independente. Não fazia parte da Bíblia. Não fazia parte de uma coleção sagrada. Era um livro que ele foi inspirado por Deus e escreveu. Era um manuscrito, escrito à própria mão, feito em rolos de papiro ou rolos de pergaminho. Então, a pergunta que eu sempre faço é, você sabe quando os livros da Bíblia foram reunidos? Quando os livros do Antigo Testamento foram reunidos? Quem reuniu esses livros? Quem disse que eles eram sagrados? Por que nós chegamos a esse entendimento? Quem reuniu os livros do Novo Testamento? Por que nós reconhecemos esses livros como a palavra de Deus? Por que a nossa Bíblia é diferente da Bíblia católica? Por que nós não acreditamos nos 7 livros apócrifos? Por que não cremos que esses livros são inspirados por Deus? Embora reconhecemos que possuem um certo valor histórico, mas não são canônicos, não são inspirados por Deus, não estão no mesmo patamar dos livros da Bíblia, os livros que foram inspirados por Deus. Então, como explicar o motivo da diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante? Nesse livro, eu explico sobre tudo isso. Eu falo sobre o material que as primeiras obras eram escritas, os materiais, o rolo de papiro, o rolo de pergaminho, como era feito um rolo
papiro, como era feito um rolo de pergaminho, como era feita a tinta que os escritores utilizavam para registrar, como que era o processo da escrita. Falo sobre as línguas originais da Bíblia, o Antigo Testamento sendo escrito em grande parte em hebraico, com alguns capítulos e algumas partes em aramaico, o Novo Testamento escrito em grego. Falo sobre quando os livros foram reunidos, o processo de debate que teve. Eu não sei se você sabia, mas tem livros que fazem parte da nossa Bíblia, mas que foram questionados, que quase não entraram para a nossa Bíblia. Falo sobre todos esses livros. O livro de Provérbios, por exemplo, foi muito questionado, porque Provérbios capítulo 26, versículo 4 e versículo 5 diz assim: não responda o tolo segundo a sua estutícia. Aí o versículo seguinte diz: responda o tolo segundo a sua estutícia. Aí os estudiosos, eles olharam e disseram: bom, aqui tem um problema, porque um versículo diz para a gente não responder e o outro versículo diz para a gente responder. Então há um erro. Se há um erro, não pode ser a palavra de Deus. Houve um amplo debate por causa desses dois versículos de Provérbios, capítulo 26, versículo 4 e 5, o livro de Provérbios quase não entrou para a Bíblia, mas depois eles chegaram a um entendimento. E eu explico todas essas questões nesse livro. Falo sobre quem dividiu a Bíblia em capítulos, quem dividiu a Bíblia em versículos, porque no texto antigo, a gente chama de autógrafo, né, no texto original, não existia a divisão de capítulos e a divisão de versículos. Essa divisão surgiu depois. Falo sobre a origem da palavra Bíblia. Eu não sei se você sabia, mas a palavra Bíblia não está na Bíblia. Aí quando eu digo isso, sempre tem pessoas que olham para mim e dizem assim: mas espera aí, pastor, está aqui, ó, Bíblia Sagrada, mas a gente sabe que a capa é um construto moderno. Quando eu falo que a palavra Bíblia não está na Bíblia, eu estou falando que não está no texto sagrado. Se a palavra Bíblia não está na Bíblia, por que nós chamamos a palavra de Deus de Bíblia? E se eu te falasse que é por causa de uma cidade, que existe até hoje, que fica no atual Líbano e na antiga Fenícia dos tempos bíblicos, e o nome dessa cidade é Biblos. Por causa dessa cidade, nós chamamos a palavra de Deus de Bíblia. Então, nesse livro eu também explico sobre isso, e trago muitas outras explicações para o seu conhecimento. Irmãos, esses livros estarão disponíveis lá fora, os valores são 20, 30 e 40 reais, dependendo do livro, e a gente passa cartão e até divide para facilitar para os irmãos. Dito isso, eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento, e quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo de número 6, nós estaremos lendo a partir do versículo 1. Oséias, capítulo de número 6, a partir do versículo 1. Estaremos utilizando aí a tradução ARC, Almeida Revista e Corrigida. Oséias, capítulo de número 6, a partir do versículo 1. Quem achou, diga comigo, amém. Amém. Quem não achou, diga, espera um pouco, que a gente espera. Oséias, capítulo 6, versículo 1 ao 3, também tem aí na tela para que os irmãos possam acompanhar. A palavra do Senhor nos diz: vinde e voltemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Versículo de número 2, depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado, com o olhar de profeta. Eu não sei se você conhece o olhar de profeta. O olhar de profeta é aquele olhar meio que enquadrante, né? Você olha dentro da pelota dos olhos da pessoa, se tiver alguma coisa errada com essa pessoa, ela vai desviar o olhar, ou vai começar a bater um joelho no outro, porque sabe que o olhar do profeta é intimidador.
Então você vai olhar para essa pessoa. Mas se você olhar para essa pessoa e essa pessoa continuar te encarando, olhando firme no seu olho, é porque você sabe que você está do lado de outro profeta. Então é profeta olhando para profeta. Então, com esse olhar de profeta, você vai dizer para a pessoa: prepara o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Amém. Podemos assentar em o nome de Jesus. Irmãos, eu começo dizendo que esse texto de Oséias capítulo 6, versículo 1, 2 e 3, representa uma das declarações mais belas e profundas expressadas pelo povo de Israel. É uma constatação, uma percepção de Israel depois de ouvir a pregação do profeta Oséias. Oséias, ele foi um pregador levantado por Deus para profetizar para o reino do norte, Israel, um pouco antes de sua destruição. O reino do norte foi destruído no ano 722 a.C., como resultado da desobediência daquele povo diante de Deus. E Oséias foi um dos últimos pregadores a pregar o arrependimento e anunciar a palavra de Deus para o reino do norte. Junto com Oséias, Amós também profetizou. Foram dois profetas que Deus levantou no século 8 a.C. para profetizar para o reino do norte algumas décadas antes da sua destruição. E quando a gente olha para Oséias e Amós, a gente vê a multiforme graça de Deus, porque foram dois profetas enviados para um mesmo povo, em uma mesma época, trazendo uma mensagem de juízo, de arrependimento, destacando a importância do povo de Israel se arrepender, mas eram dois profetas completamente diferentes, porque Oséias era aquele pastorzão, um homem calmo, pacífico, paciente, tranquilo. Ele profetizou durante anos. Foram décadas e décadas entregues ao ministério profético para o reino do norte. E Amós, diferente de Oséias, já era aquele pregador enérgico, aquele pregador um pouco pesado nas palavras, que era muito incisivo, era muito veemente. Eu diria que se Amós fosse brasileiro, ele seria nordestino. Eu sou filho de nordestina e eu sei como é. O nordestino, ele não dá meia voltas, ele é direto para falar. Então Amós, ele era direto. Mas Oséias não, Oséias era um pastorzão, um homem tranquilo. E ele foi levantado por Deus para pregar o arrependimento. E ele pregou esse arrependimento, ele anunciou a necessidade de Israel se voltar para Deus. Quando eu falo de Israel, eu já estou falando aqui do reino dividido, porque a nação de Israel, que foi fundada, protegida, guardada, guiada por Deus, essa nação, ela foi colocada por Deus na terra prometida. Nós conhecemos a história. Na terra prometida, eles cresceram, eles se fortaleceram, Deus levantou reis, foi instituída uma monarquia, e 3 reis governaram sobre todo o reino de Israel: Saul, Davi e Salomão. Esses 3 reis reinaram cada um aproximadamente 40 anos. Então, durante 120 anos, Israel viveu a monarquia com o reino unido. Todas as tribos debaixo de um monarca, debaixo de um rei, debaixo de uma autoridade. Porém, após a morte de Salomão, no ano 931 a.C., o reino de Israel se dividiu em 2 blocos, em 2 partes.
10 tribos continuaram no Reino do Norte. E esse Reino do Norte tinha como capital Samaria e recebia o nome de Israel. O Reino do Sul era composto de aproximadamente 2 tribos. E ele tinha como capital Jerusalém e era chamado de Judá. Então, a partir da divisão do reino em 931, quando nós nos referimos a Israel, nós não estamos mais falando de Jerusalém, de Judá, mas estamos falando do Reino do Norte. E esse Reino do Norte, após a divisão, ele foi reinado por homens que eram absolutamente ímpios. Os reis do Reino do Norte eram todos ímpios. E eles conduziram o povo ao pecado. No Reino do Sul também teve reis ímpios, mas existiram alguns reis piedosos, que acabaram trazendo os sulistas para a presença de Deus. Entre esses reis, a gente pode destacar aí Ezequias, por exemplo, que foi um rei muito piedoso na sua vida. Mas devido ao fato do Reino do Norte ter tido apenas reis ímpios, o povo de Israel, os nortistas, eles acabaram declinando em sua espiritualidade e entraram em um estado de degenerescência espiritual, de modo que eles foram decaindo do padrão, se afastando de Deus. E Deus levantou alguns profetas para anunciar o arrependimento. Os últimos profetas a profetizar para o Reino do Norte foi Oséias e Amós. E Oséias, ele trouxe essa mensagem destacando a importância do arrependimento. Quando a gente olha para o último versículo do capítulo 5 do livro de Oséias, Oséias trouxe uma mensagem onde ele dizia que Deus estaria, o último versículo, pode colocar aí na tela, Oséias capítulo 5, versículo 15, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados, e busquem a minha face, estando eles angustiados de madrugada me buscarão. Essas palavras aqui, no livro de Oséias, representam as palavras diretas de Deus, Deus falando para o seu povo. Então Deus disse, vou aguardar que vocês reconheçam que são culpados, e busquem a minha face, porque quando isso acontecer, quando a angústia alcançar vocês, vocês me buscarão. Quando a gente vai para o capítulo 6, o versículo 1, é uma declaração do povo de Israel, depois de ouvir as palavras do capítulo 5, onde Deus dizia, eu espero que vocês reconheçam a culpa de vocês, e me busquem de todo o coração. E aí, Oséias, ele reproduz as palavras do povo de Israel. Percebam que essas palavras se encontram no plural. O povo está dizendo, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. O povo está chamando os compatriotas nortistas para um arrependimento. E quando a gente olha esses 3 versículos que eu li em Oséias no capítulo 6, são os versículos mais belos. É uma das declarações mais belas do povo de Israel, onde o povo está reconhecendo, pelo menos está dizendo, está falando sobre a necessidade de se voltar para Deus. Só que, quando nós olhamos para esse texto, segundo os intérpretes, os estudiosos da palavra de Deus, essa expressão vinde, tornemos para o Senhor, expressa apenas uma intenção momentânea do povo de Israel de se voltar para Deus. Era meio que uma questão emocional, fruto do momento, mas não era uma decisão verdadeira, enraizada no íntimo do coração do povo de Israel. Era um flerte,
de arrependimento, mas não era um arrependimento verdadeiro. O povo estava pensando em se arrepender, eles estavam querendo se arrepender, porque eles reconheciam que o arrependimento era o caminho. Eles sabiam que a solução estava no arrependimento, e eles até flertam com esta vontade de se arrepender, mas a grande verdade é que, no fundo, o povo de Israel queria receber a bênção de Deus, eles queriam ser consertados por Deus, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Eles queriam ser consertados, eles queriam ter a solução dos seus problemas, mas eles não queriam abandonar os seus pecados. Então, o mais triste desse versículo é que esse versículo ele é lindo. A teologia desse versículo é verdadeira, mas a motivação que levou o povo de Israel a expressar esta declaração não era uma motivação pura, piedosa, justa, verdadeira. Infelizmente, o povo, ele queria receber a bênção de Deus, mas não queria ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Apesar das falas dos versículos 1 ao 3 terem sido ditos por um povo que simulava um arrependimento, a gente olha e percebe que há muitas verdades nesta fala, há muitas verdades nesta declaração, e eu quero meditar sobre estas verdades, eu quero meditar sobre esta declaração, mesmo sabendo que essa declaração não foi dita de todo o coração. O teólogo Matthew Henry, ele dizia o seguinte: aqueles que professam arrependimento precisam praticá-lo, porque Deus não se comove com falas bonitas. Quantas pessoas que entram aqui na Batista Reviver, fazem orações para Deus e dizem: Senhor, a partir de hoje eu vou ser diferente, a partir de hoje eu vou abandonar o meu pecado, a partir de hoje eu vou viver uma vida inteiramente voltada para Ti. Talvez você está como o povo de Israel no capítulo 6, falando coisas bonitas para Deus, enquanto você está no culto, enquanto o seu coração está sendo regado com louvor, enquanto o seu coração está sendo regado com adoração, com esse clima abençoado da igreja. Mas e quando termina o culto? E quando você volta para sua casa? E quando você volta para a sua vida? Será que o arrependimento se mantém? Ou o arrependimento se esvai pelo desejo, pelo pecado, pela concupiscência carnal? Aqueles que professam arrependimento precisam praticá-lo. Deus não se comove com palavras bonitas. Eu fico imaginando Deus ouvindo as nossas orações, sendo Ele presciente. Ele vê muitos cristãos chorando, falando as coisas mais belas para Deus no culto, e Deus já sabe o que você vai fazer no final da semana, no final do dia. Deus já ouve a sua oração, mas Ele já sabe que a sua oração é inconsistente, porque ela está fundamentada na emoção, não na decisão do coração, não na disposição de abandonar o pecado. E no final a oração te comove, mas não comove a Deus. Ela te emocionaliza, mas não conquista o coração de Deus, porque talvez a sua oração tenha sido como a oração do capítulo 6 do povo de Israel, do livro de Oséias. Eu vou voltar para o Senhor e Ele vai acertar a minha vida, Ele vai endireitar as minhas veredas, Ele vai consertar os meus problemas. E Deus está olhando do céu e disse: eu tenho poder para tudo isso, mas o seu arrependimento não está sendo verdadeiro, está sendo superficial. Israel queria a felicidade, mas não a santidade. Israel queria o livramento do juízo que viria, mas não queria o comprometimento com Deus, não queria viver uma vida firme na presença de Deus. Israel sabia que caminhava para o juízo, para a destruição. Eles queriam um Salvador, mas não queriam um Senhor. Tem muito crente querendo um Salvador para livrá-lo do inferno, mas não quer um Senhor
para direcionar a sua vida, os seus passos, os seus caminhos, as suas intenções. Só que com Deus, o pacote é completo. Não dá para aceitá-lo apenas como Salvador. É para aceitá-lo como Salvador e Senhor. E para ser salvo no além, para ser salvo no presente, a sua vida precisa ser governada por Deus desde agora, é já. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é no final da semana, não é no final do ano. É entregar a vida e dizer: Senhor, a partir de hoje eu viverei para Ti. Israel queria um Salvador, mas não queria um Senhor. Eles clamavam com ímpeto pela salvação, mas não estavam dispostos a chorar pelos seus pecados. Eles queriam a bênção, mas não queriam um arrependimento. Quantas pessoas vêm às nossas igrejas querendo as bênçãos de Deus, mas não querem um arrependimento? John Stott, ele chegou a dizer que a fé que recebe a Cristo precisa ser acompanhado pelo arrependimento que rejeita o pecado. Não dá para servir a dois senhores. A partir do momento em que eu aceito a Cristo, eu preciso decidir no meu coração rejeitar o pecado. E será que eu tenho estado firme em relação à minha posição de rejeitar o pecado? Será que de fato Deus tem sido o Senhor da minha vida? Quando eu olho para esse texto, eu vejo que Israel esboça um arrependimento superficial, mas esboçou esse arrependimento por causa da pregação de Oséias. E a pergunta que eu faço é: por que nós devemos pregar sobre o arrependimento hoje? Assim como Oséias pregou sobre o arrependimento no século 8 a.C. Nós devemos pregar sobre arrependimento porque Deus nos levantou para esse propósito. João Batista surgiu pregando que mensagem? A mensagem de arrependimento, irmãos. Jesus Cristo surgiu pregando qual mensagem? A mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A gente precisa entender que para alcançar a presença de Deus e viver o novo de Deus na nossa vida, não existe outro caminho, não existe outro atalho. O caminho é o arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O arrependimento é o caminho. Deus nos levantou para esse propósito. Na Bíblia, Deus tem levantado homens para alcançar outros homens por meio da pregação do arrependimento. E quando pregamos sobre arrependimento, isso não significa que a nossa vida é perfeita, porque a igreja não é um museu para santos, a igreja é um hospital para pecadores. Se nós estamos aqui é porque nós estamos sendo tratados. A pregação sobre arrependimento é uma pregação na primeira pessoa do plural. Nós precisamos nos arrepender, porque ao mesmo tempo em que eu prego para os irmãos, essa mensagem alcança o meu coração. Todos os dias como pregador, todos os dias como pastor, eu também preciso me arrepender. Arrependimento não é uma coisa que você faz uma vez e nunca mais você precisa fazer. Todos os dias a gente precisa se arrepender, todos os dias a gente precisa clamar: Senhor, venha sobre nós, perdoe os nossos pecados, sare a nossa terra. Não há alegria nesta vida longe de Ti, porque o nosso prazer está em Ti. Então, irmãos, a gente prega sobre arrependimento porque Deus nos levantou para cumprir esse propósito. Oséias pregou sobre arrependimento a despeito de todas as situações difíceis que ele passou. A vida de Oséias não foi uma vida fácil. Oséias, ele foi traído pela sua esposa. Ele viu a sua esposa
abandonar a sua família para ficar num mercado de prostituições, se deitando com vários homens. Ele foi lá, ele resgatou a sua mulher no mercado de prostituição e trouxe ela de volta para casa. Ele perdoou a sua mulher, mesmo tendo ela humilhado-o publicamente. Ele era um homem ferido, ele era um homem que passou por várias situações difíceis, mas Oséias não permitiu que os problemas que ele enfrentou calasse a sua voz. Oséias não permitiu que as suas dificuldades pessoais o impedissem de cumprir o seu chamado profético. Nós temos um chamado profético para a nossa geração, e o chamado profético que Deus tem confiado à Igreja Batista Reviver é pregar o arrependimento à cidade de Miraí, para que essa cidade reconheça os seus pecados e saiba que existe um Deus que é Salvador e Senhor, que deseja governar a vida de cada um. Não, pastor, eu estou esperando a minha vida estar perfeita para eu começar a pregar e para que eu possa me envolver na igreja. Irmãos, não espere a sua vida estar perfeita, porque nós somos seres humanos. A gente passa por lutas, a gente passa por provações. Deus quer que você se envolva agora. Deus quer que você se envolva hoje. Você é cristão? Se você é cristão, você tem a responsabilidade de pregar o arrependimento. Porque o ministério da pregação não foi um ministério departamentalizado. Não foi um ministério compartimentado a algumas pessoas. Não, isso daqui é responsabilidade do pastor, é responsabilidade do pregador, é responsabilidade de um crente que já tem mais maturidade. Irmãos, se você se converteu, Deus tirou um peso do seu coração e colocou uma responsabilidade sobre os seus ombros. Existe uma responsabilidade sobre os seus ombros, e essa responsabilidade é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Pregue o arrependimento, porque Deus nos levantou para esse propósito. Recentemente nós vivemos o período da pandemia, que foi um período que assolou o mundo inteiro. Nós presenciamos diversas pessoas morrendo, diversas pessoas sucumbindo diante dessa pandemia. Imagine se você tivesse descoberto a vacina, a solução para a pandemia. O que você faria? Você pensaria, não, primeiro eu vou resolver os meus problemas, primeiro eu vou passar na faculdade, primeiro eu vou me envolver no ministério, primeiro eu vou realizar o meu sonho, depois que a minha vida já estiver toda estável, aí eu compartilho com o mundo a vacina. Seria assim que você faria? Não. O que você faria? Você tentaria alcançar o maior número de pessoas, porque você sabia que as pessoas estavam morrendo e você tinha a vacina, você tinha a cura. Oséias era o homem com a vacina no século 8. Ele tinha a vacina. O povo de Israel estava indo em direção ao juízo, indo em direção à destruição, indo em direção à morte. E Oséias tinha a vacina, não em suas mãos, mas em seu coração e em seus lábios. E por isso ele pregou o arrependimento. E eu estou aqui para te dizer que você tem a vacina para essa geração. Você tem a vacina para muitas pessoas que estão morrendo, para muitas pessoas que estão perdidas, e a vacina não é outra senão a mensagem de arrependimento. Não, a vacina não é a mensagem da bênção, a vacina não é a mensagem do carro novo, a vacina não é a mensagem da casa própria, a vacina é a mensagem do arrependimento, do reconhecimento do pecado, até que o homem reconheça a sua culpa, reconheça que está perdido, reconheça que está distante de Deus, reconheça que é incapaz de gerar a sua própria salvação e clame ao Senhor no íntimo do seu coração, porque se ele clamar e se ele se arrepender, haverá salvação e perdão de Deus. Nós devemos pregar sobre o arrependimento, porque o convite ao arrependimento é tudo que nós podemos fazer pelas pessoas. Salvação individual, irmãos. Oséias sabia como salvar o seu povo. Ele fez a sua parte pregando o arrependimento, mas no final,
a única coisa que ele podia fazer era pregar o arrependimento, porque a salvação é individual. Talvez nessa manhã eu estou pregando para pessoas aqui, que oram a Deus, para que Deus possa salvar um familiar seu, alguém que você ama. Talvez você veio aqui nessa manhã, e a sua oração é: Deus, salva os meus pais, salva o meu esposo, salva os meus filhos. Senhor, eu queria que os meus filhos estivessem aqui, na tua casa, te servindo, e eles estão distantes, eles estão perdidos. O que eu posso fazer pelo meu filho? O que eu posso fazer pelos meus pais? O que eu posso fazer pelos familiares que eu amo? Você pode pregar o arrependimento, e com sabedoria, ir irrigando o coração deles com a palavra de Deus. É o que a gente pode fazer, porque a salvação é individual, a gente não pode forçar as pessoas, a gente não pode querer converter as pessoas na base da força. A Bíblia diz, não por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. A gente semeia a palavra, e na hora certa, essa palavra vai florescer no coração das pessoas. Mas a gente precisa semear, a gente precisa falar, a gente não pode terceirizar a responsabilidade. Não, venha na igreja, porque lá vai ouvir o pastor. E você, tem falado de Deus? Você não pode transferir responsabilidade, Deus conta com você. A vacina está nas suas mãos, a mensagem de arrependimento está no seu coração, então compartilha com o mundo. Nós pregamos sobre o arrependimento porque nós nos preocupamos com as pessoas. Irmãos, por que Oséias ele levantava cedo? Ele visitava as cidades de Gilgal, Dan, Betel, Berseba, cidades do Reino do Norte. Ele ia nas praças públicas, ele pregava nos mercados, ele anunciava o arrependimento. Por que ele fazia isso? Porque ele amava o seu povo. Eu fico preocupado quando eu vejo um cristão satisfeito com a sua própria salvação e não se preocupando mais com a salvação dos outros. Não, eu já estou salvo. Será mesmo? Porque a salvação em Cristo nos leva a amar profundamente as pessoas, nos leva a engajar na obra de Deus para que essas pessoas sejam alcançadas. Oséias, ele tentou alcançar o seu povo porque ele amava o seu povo. Oséias, ele não se sentia superior às pessoas, porque ele tinha a mensagem da salvação no seu coração. A fé cristã não pode gerar em você sentimento de superioridade em relação a quem está perdido. Evangelho é um mendigo falando para o outro mendigo aonde ele encontrou pão. A gente encontrou o pão da vida aqui. E esse pão está sendo distribuído gratuitamente. Quantas pessoas na cidade de Miraí estão sofrendo? Quantas pessoas na cidade de Miraí estão pensando em tirar a sua própria vida? Quantas pessoas na cidade de Miraí estão desorientadas, estão perdidas, estão vivendo profundamente deprimidas, tristes, atoladas em problemas, não vendo perspectiva de solução? E você sabe que a solução para a vida dessas pessoas é Jesus. Aqui tem o pão que desceu do céu, que alimenta a nossa alma, que traz vida para o nosso coração. Então vamos sair pelas ruas de Miraí, vamos contagiar as pessoas, vamos distribuir esse pão da vida que alimenta a nossa alma para as pessoas. Não podemos ficar com os nossos braços cruzados, irmãos. Não podemos nos dar ao luxo de primeiro resolver as nossas questões particulares e conquistar os nossos sonhos, para depois a gente fazer alguma coisa para o Evangelho. Deus conta comigo hoje, Deus conta comigo agora. Eu tinha 10 anos de idade, eu estava num culto numa igreja, os meus pais não eram evangélicos, eu fui levado pela igreja por uma vizinha. Estava no culto, um pregador estava pregando e ele disse: irmãos, Deus me revela que nessa noite Ele está levantando alguém aqui como um grande pregador da sua palavra. Eu estava sentado no primeiro banco da igreja, 10 anos de idade. Eu comecei a orar, eu senti um aperto no meu coração,
E eu dizia: Deus, eu podia ser essa pessoa. E eu comecei a orar e eu disse: Deus, por favor, deixa eu ser essa pessoa. Deixa eu ser essa pessoa. E eu senti o toque do Espírito Santo no meu coração, irmãos. Eu comecei a chorar copiosamente, um fogo, um calor dentro de mim. E eu dizia: Deus, deixa eu ser essa pessoa. Eu sei que aqui na igreja tem muita gente, era quase 300 pessoas na igreja. O pregador disse que é uma pessoa que o Senhor vai levantar, mas eu quero ser essa pessoa. Deixa eu ser essa pessoa, Senhor. E eu comecei a orar. O pastor apontou o dedo e disse: Deus me mostra que é esse menino que está aqui no primeiro banco chorando, que é a pessoa que hoje Deus levanta como um grande pregador da sua palavra. 3 meses depois eu estava no púlpito no púlpito da igreja pregando a palavra de Deus. Minha primeira pregação eu preguei em Jó capítulo 19, versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre toda a terra. Eu fiz o apelo e eu ganhei 2 almas para Jesus naquele dia. A minha mãe e o meu pai. Eu sou o pai da fé da minha mãe e do meu pai. Hoje minha mãe e meu pai são missionários na casa do Senhor, uma bênção. E eu ganhei os meus pais para Jesus, sabe por quê? Porque eu não deixei para o outro dia. Eu disse: Deus, eu quero ser essa pessoa agora. Eu quero que o Senhor me use agora. Eu não pensei, não, eu vou primeiro completar 18 anos, eu vou primeiro terminar os meus estudos, eu primeiro vou ter uma profissão. Não, eu quero ser usado agora. Porque se essa palavra está ardendo no meu coração e a vida de Deus na minha alma, eu preciso contagiar as pessoas, eu preciso alcançar as pessoas. Então se coloque na posição hoje, pregue. E por que nós pregamos? Nós pregamos a mensagem de arrependimento, porque nós cremos num Deus que está pronto para perdoar. A gente não prega mentira, a gente não prega falácia. O perdão de Deus é restaurador. Talvez tem gente aqui que está sofrendo, até crente, que sabe que tem feito coisas que tem entristecido a Deus, e isso tem pesado o seu coração, sua vida tem ficado pesada, porque você sabe que você tem feito coisas que tem entristecido o Espírito Santo. João Calvino dizia que a tortura de uma consciência má é o inferno de uma alma viva. Não existe nada pior do que você não estar em paz com Deus. Não existe nada pior do que você ter medo de perder a sua salvação, sabendo que você está errado. E tem gente que por causa desse sentimento de culpa está vivendo pesado, porque você carrega na sua alma o peso de muitas vezes abraçar o pecado e rejeitar a palavra de Deus. Mas eu estou aqui nessa manhã para dizer que há perdão restaurador de Deus para a sua vida. Eu não sei o que você fez, eu não sei o que tem pesado o seu coração e pesado a sua alma, mas eu creio que há perdão de Deus para a sua vida. William Shakespeare, ele chegou a declarar que nada encoraja tanto o pecador como o perdão de Deus. O que nos encoraja a aproximarmos de Deus é porque a gente sabe que Ele está de braços abertos. Não importa o que você fez, não importa o que você praticou, não importa a gravidade dos seus erros, há perdão de Deus nessa manhã para você, para a sua família. O livro de Oséias, ele é tradicionalmente dividido em 3 partes. A primeira parte, Oséias prega sobre a separação entre Deus e Israel. Está lá do capítulo 1 ao 3 do livro de Oséias. Oséias fala sobre esse distanciamento entre Deus e Israel. Israel é apresentada na figura de uma esposa infiel, a partir da metáfora da experiência pessoal de Oséias. Assim como a sua mulher o traiu, Israel estava traindo a Deus. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, Oséias fala sobre a separação de Deus com Israel. Israel é apresentada como uma mulher infiel, como uma mulher
adúltera. A segunda etapa do livro de Oséias vai lá do capítulo 4 ao capítulo 13. E nessa segunda parte do livro de Oséias, a gente vai ver que Oséias ele fala sobre a condenação de Israel. Israel estava sendo condenado porque se separou de Deus, se afastou de Deus. E nessa segunda parte, dos capítulos 4 ao 13, Israel é apresentada na figura de uma nação pecaminosa, uma nação culpada. A partir do capítulo 13, versículo 9, até o capítulo 14, o final do livro de Oséias, a gente tem a terceira parte da pregação de Oséias. E essa terceira parte Oséias ele prega sobre a restauração de Deus mediante o arrependimento de Israel. E Oséias apresenta a nação de Israel como a nação restaurada. Não é mais a esposa infiel, não é mais a nação culpada, mas é a nação restaurada. E eu quero profetizar que você vai vivenciar essa realidade de Deus na sua vida. A restauração de Deus para a sua vida. Mas quando nós devemos nos arrepender? Quando nós devemos nos arrepender? Em primeiro lugar, nós devemos nos arrepender quando a gente se deixa influenciar pelo mundo. O problema de Israel é que Israel se deixou influenciar pelos outros povos, pelas outras nações. Israel foi uma nação escolhida por Deus para ser diferente, para fazer a diferença. Mas quando a gente olha a mensagem de Oséias, Oséias vai denunciar pecados, práticas, que eram comuns aos povos pagãos. Só que Israel foi incorporando essas práticas pecaminosas na sua vida. E por isso Israel precisava se arrepender. Irmãos, nós fomos salvos por Deus para viver de modo diferente das pessoas do mundo. A gente não pode se deixar influenciar pelos ditames do mundo, pelos padrões do mundo, pelo comportamento do mundo. Porque a Bíblia diz que aquele que quer ser amigo de Deus e amigo do mundo, não tem como. Quando você é amigo de Deus, você se constitui inimigo do mundo. E quando você é amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4, fala a respeito disso. Então não dá para servir a Deus e seguir o comportamento do mundo. Deus nos chamou para fazer a diferença. Todas as vezes que a Bíblia vai falar sobre o povo de Deus, a Bíblia faz metáforas de elementos que fazem a diferença. O povo de Deus é apresentado como sal da terra e como luz do mundo. Sal. Um pouquinho de sal na comida faz toda a diferença. Tempera. A luz. Um ambiente escuro, tomado pelas trevas. Você acendeu uma luz, as trevas saíram. Porque a luz dissipa as trevas. Deus te chamou para fazer a diferença. Então você não pode ser igual a esse mundo. Você não pode reproduzir os padrões de comportamento do mundo. Quando a gente precisa se arrepender, irmãos? Quando a gente se perde em nossa religiosidade. O mais triste do livro de Oséias é que quando a gente olha para o Reino do Norte no século 8 a.C., lá tinha sacerdotes, lá tinha templos, foram construídos templos em Gilgal, Betel, Berseba, lá tinha adoração. Amós, no capítulo 5, no versículo 23, ele chegou a profetizar, dizendo: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei a melodia das tuas liras, dos teus instrumentos. Ou seja, ele entrou dentro do culto naquela época e o povo estava adorando, cheio de instrumentos musicais. Então eles tinham religiosidade. Eles iam à igreja, participavam do culto, que era feito de sacrifícios na época, entregavam as suas ofertas, tinham os sacerdotes, mas isso daí começou a ser praticado de modo automático, mecânico, ritualizado. O povo fazia por fazer e já não colocava mais o coração nessas coisas, a ponto de Deus falar em Oséias no capítulo 6, no versículo 6, quero misericórdia e não sacrifícios. Sacrifício era o culto daquela época. Então eu vou traduzir Oséias capítulo 6, versículo 6. Deus está dizendo:
eu quero que vocês sejam misericordiosos com os outros, e não que fiquem apenas vindo à igreja para cultuar. É isso que Deus estava dizendo naquela época, porque tem gente que não falta culto, está sempre na igreja, mas só Deus sabe como essa pessoa trata os outros lá fora. Deus está dizendo, eu não quero só culto, eu quero uma vida transformada por completo. Eu quero uma vida piedosa, enraizada na minha palavra. Eu quero uma vida que me ame, mas também ame as pessoas que eu tenho colocado na sua vida para você conviver. Eu quero que você trate o próximo com misericórdia, que trate com amor, que trate com piedade, que trate com espírito serviçal, porque Deus nos chamou, Deus nos levantou para servir as pessoas. Eu quero que as pessoas olhem para você e enxerguem a luz do Evangelho no seu semblante. Oh, aleluia. E a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, porque senão a gente começa a nos auto-sabotar. A gente acha que está na presença de Deus porque vai à igreja. A gente acha que está na presença de Deus porque a gente vai ao culto. A gente acha que está na presença de Deus porque a gente gosta de louvores. Eu conheço pessoas alcoólatras que quando estão bebendo colocam louvor e ficam ouvindo e acha que está na presença de Deus porque está escutando louvores. Irmãos, presença de Deus a gente não entra escutando louvor. Presença de Deus a gente não entra indo a um local geográfico, a igreja. Presença de Deus, a gente não chega na presença de Deus ouvindo alguém falar sobre Deus. A gente entra verdadeiramente na presença de Deus quando a gente reconhece a nossa culpa, quando a gente reconhece o nosso pecado, quando a gente entrega a nossa vida por completo na presença de Deus, e nós dizemos, Senhor, mais de Ti e menos de mim, que o Senhor diminua, que o Senhor cresça, e que nós possamos diminuir cada vez mais. Cumpra em nós o Teu querer e a Tua vontade. John Ercos, um teólogo, ele chegou a dizer que Deus nos conclama para nós o adorarmos através da nossa obediência. Em vez disso, nós tentamos entretê-lo com a nossa religiosidade. Deus não está à procura da sua religiosidade. Deus está à procura da sua obediência. Quando nós precisamos nos arrepender? Quando nós tropeçamos na aliança com Deus. Israel tropeçou na aliança com Deus. Israel pecou contra o Senhor. Israel se afastou de Deus. Israel escolheu viver segundo as suas próprias decisões. Israel escolheu experimentar o mundo, experimentar o que os outros povos faziam. Israel conhecia a palavra, conhecia os estatutos, conhecia a lei de Deus, mas Israel decidiu viver por si mesma. A nação de Israel se independeu de Deus. Coisa triste é quando nós nos independemos de Deus, quando nós começamos a governar a nossa vida e já não oramos mais pedindo a orientação de Deus, já não nos colocamos mais debaixo da autoridade de Deus. Coisa triste é quando nós somos senhor de nós mesmos e não temos mais o nosso Deus como Senhor. Nós quebramos a aliança, nós desobedecemos os princípios de Deus. Quando nós precisamos nos arrepender? Quando nós começamos a amar as riquezas desse mundo, e a presença de Deus já não é algo mais que cativa o nosso coração, porque os nossos olhos estão voltados para as coisas desse mundo. Israel no século 8 experimentava um surto de riqueza. O rei que reinava em Israel na época de Osés era o rei Jeroboão II. Foi um dos momentos de maior riqueza que Israel viveu. A nação de Israel estava aumentando as suas fronteiras, eles estavam conquistando novas terras, as plantações estavam prosperando,
e eles acharam que riqueza era sinônimo da presença de Deus ou da bênção de Deus. Mas a gente não pode equiparar isso, porque há pessoas milionárias de dinheiro, mas que estão completamente distantes de Deus, indo ladeira abaixo ao inferno. E dinheiro nenhum pode nos salvar do inferno. O que nos salva é o arrependimento, mediante a fé em Jesus. Irmãos, a gente precisa ter cuidado com isso, porque a gente começa a se apegar às coisas desse mundo, ao conforto desse mundo, a gente começa a colocar o nosso coração nas coisas desse mundo, e de repente buscar a Deus já não é mais prioridade na nossa vida. Buscar ao Senhor já não é mais prioridade, e a gente vai escanteando e deixando de lado. Então nós precisamos nos arrepender. Se há alguém vivendo isso aqui nessa manhã, hoje a mensagem de arrependimento chega até o teu coração. E o que acontece quando a gente se arrepende? Irmãos, tudo muda. O mais interessante é que o povo de Israel sabia disso. A fala de Israel em Osés, no capítulo 6, versículo 1 ao 3, é uma fala verdadeira, no sentido teológico do termo, embora tivesse sido impulsionada pela motivação errada. Mas Israel crê que se ele se arrepender, haverá restauração de Deus mediante os despedaçamentos da vida. Israel disse lá em Osés, no capítulo 6, no versículo 1, vinde, voltemos, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Ou seja, Israel acredita que se a nação se arrepender, haverá restauração de Deus mediante os despedaçamentos da vida. Eu não sei como você está aqui nessa manhã, talvez você está despedaçado, talvez você está ferido por causa das circunstâncias, mas Deus está dizendo nesta manhã para você, há restauração para você, mediante os despedaçamentos da vida. E há despedaçamentos que são resultados não do seu pecado, mas é resultado da natureza pecaminosa e dos efeitos colaterais do pecado, porque nós sofremos por causa da inserção do pecado no mundo. O pecado entrou no mundo e deteriorou tudo, a relação do homem com Deus, a relação do homem com o próximo, a relação do homem consigo mesmo, a relação do homem com a terra, com a natureza, com a ecologia. Então o pecado trouxe diversos impactos, e até hoje nós experimentamos os impactos do pecado, a enfermidade, os problemas, as dificuldades, os atritos, e às vezes estas questões, elas vão trazendo certos despedaçamentos para a nossa vida, porque a gente vai sofrendo com esses problemas, a gente vai sofrendo. Nem sempre o nosso sofrimento é resultado de um pecado pessoal, mas é resultado do efeito colateral do pecado, porque o pecado ele se alastrou no mundo. Então nós sofremos porque às vezes o nosso filho, ele se mantém rebelde, e ele toma decisões erradas, e isso pesa o nosso coração. Nós sofremos devido a uma enfermidade inopinada, que veio a alguém da nossa família, e que alcançou alguém da nossa família, e a gente começa a sofrer. Então a gente sofre mediante diversas situações desta vida, mas eu estou aqui nessa manhã para dizer que o que o povo de Israel disse, ainda é verdadeiro. Venha e se volte para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Se há alguém ferido, se há alguém triste aqui nessa manhã, eu estou aqui para dizer que há restauração de Deus, mediante os despedaçamentos da vida. Ele é capaz de nos sarar, Ele é capaz de nos curar, Ele é capaz de nos erguer, Ele é capaz de nos levantar. A obra de Deus não cessou, Ele ainda está agindo. Ele pode até permitir que a gente passe por alguns despedaçamentos da vida, mas Ele não nos deixará para sempre despedaçados. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer de Deus.
a restauração de Deus para a sua vida. O que acontece quando a gente se arrepende? Há novas perspectivas. O povo de Israel estava pensando no juízo, na destruição. Mas só de pensar em arrependimento, eles já começam a vislumbrar o quê? Ele nos sarará. Ele nos curará. Porque o arrependimento muda tudo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: o arrependimento muda tudo. O arrependimento muda as nossas perspectivas. Não nos livra dos processos, porque a gente precisa passar pelos processos da vida, mas ele gera uma perspectiva de esperança no final do processo. O povo de Israel fala de processo. Versículo de número 2, o que o povo de Israel diz? Oséias capítulo 6, versículo de número 2. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Está falando de um processo. E ao 3º dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Israel sabe que vai ter que passar por um processo. Mas se arrepender de verdade, no final do processo, tem novas perspectivas, tem esperança de Deus para a sua vida. Irmãos, você precisa entender que nessa terra, você vai enfrentar provações. Eu costumo dizer que a igreja nasceu na prova, vive na prova, vai subir na prova, e Deus só aprova o crente que passa pela prova. O nosso irmão Israel cantou aqui no louvor, né? Se a geladeira está cheia, eu vou adorar o Senhor. Se está vazia, eu também vou adorar o Senhor. Se eu estou no deserto, eu vou adorar o Senhor. Se eu estou na bonança, eu também vou adorar o Senhor. Porque a nossa adoração, a nossa fidelidade, ela não depende das circunstâncias, mas ela está fundamentada em convicções. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o nosso Deus. Então, haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós estaremos sempre diante dEle, adorando-o, servindo. E a gente passa pelos processos da vida, porque a gente sabe que no final, a esperança de Deus, a perspectiva. Se você está passando por uma grande luta, que tem pesado o seu coração, que tem te levado a, muitas vezes, a clamar ao Senhor, pedindo a salvação, pedindo o socorro de Deus, eu estou aqui para te dizer que a luta na vida do cristão é como um produto de supermercado, tem data de vencimento e prazo de validade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer de Deus. Então a palavra é: fique firme e permaneça nessa posição de arrependimento, porque depois de 2 dias Ele vai te dar vida. No final desse processo, Ele vai te ressuscitar e viveremos diante dEle. O que acontece quando a gente se arrepende? Há desenvolvimento espiritual. O povo disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A dor e a restauração são um processo, assim também como o conhecimento de Deus e o desenvolvimento espiritual. A cada dia nós precisamos conhecê-lo mais. Voltar-se para Deus, se arrepender, não é o fim da procura, mas é o início da busca. É a porta que vai te colocar na presença de Deus. E o que você vai ter que fazer todos os dias? Todos os dias você vai ter que se arrepender. Todos os dias você vai ter que buscar. Todos os dias você vai ter que clamar. Você não pode se acomodar, você não pode deixar de buscar, você não pode se voltar para as coisas desse mundo e deixar as questões espirituais de lado. Todos os dias, vinde, busquemos ao Senhor, prossigamos e conheçamos ao Senhor cada vez melhor. A nossa sede precisa ser de Deus. Deus tinha todos os motivos para desistir de nós, mas Ele decidiu nos amar, Ele decidiu se manifestar a nós, Ele decidiu se relacionar conosco. Deus não quer a sua religiosidade, Deus quer a sua companhia, Deus quer a sua vida, Deus quer relacionamento contigo. Então venha e conheça o Senhor, porque Ele está pronto para se revelar a todos nós.
Fecha os teus olhos nesse momento. Curve a tua cabeça. Jesus. Senhor, nesta mensagem nós aprendemos que distantes de Ti, qualquer sensação de bem-estar é mera ilusão. Distante de Ti não há verdadeira vida, Senhor. A nossa confiança, ela não deve se fundamentar nas coisas desse mundo, nas riquezas desse mundo, na sensação de bem-estar, mas sim na paz que temos na nossa alma diante de Ti, Senhor. A gente não pode fundamentar a nossa confiança nas coisas desta vida, porque as circunstâncias podem mudar de uma hora para outra. Israel, no século 8 a.C., estava vivendo no período de paz, de bonança, de riqueza, mas de uma hora para outra tudo mudou, porque a Síria invadiu o reino do norte, e destruiu as cidades do reino do norte, provocou um grande caos. As circunstâncias podem mudar de uma hora para outra. Foi assim com o reino do norte. A riqueza de Israel se tornou pó, Senhor. Oh Deus, que a nossa confiança não esteja nas coisas desse mundo, porque tudo que nós construímos aqui nesse mundo um dia vai ficar para trás, Senhor. Nós não podemos colocar a nossa confiança nas coisas passageiras desse mundo. Por isso o convite de Oséias: vinde, voltemos ao Senhor, atinge o nosso coração nessa manhã, e que esse convite possa ecoar em nossos corações, que possamos voltar para Ti, Senhor. Não nos deixe nos enganarmos com a nossa religiosidade, Senhor. Nós queremos ter uma vida firme na Tua presença, desfrutarmos da Tua companhia, sentirmos o Senhor no nosso coração. É isso que satisfaz a nossa alma, Senhor. O Senhor quer ser o Senhor de nossas vidas. O Senhor quer mudar a nossa mente, moldar os nossos pensamentos e firmar os nossos passos na Tua presença. Senhor, venha sobre o Teu povo nesta manhã. Toque agora em cada coração que ouviu esta mensagem, e que possamos ser alcançados por Ti, em nome de Jesus. Mesmo assentados, eu quero te fazer um convite. Há alguém nessa manhã que ouviu essa palavra e reconhece que você tem andado distante de Deus, e você deseja se arrepender das suas atitudes, dos seus erros, e dar um novo rumo para a sua vida? Continuem todos de cabeça curvada e de olhos fechados. Se há alguém aqui, mesmo com a cabeça curvada, com os olhos fechados, eu só quero que você dê um sinal com a sua mão, que nós vamos orar. Tem uma vida aqui, glória a Deus, um jovem, aonde está a segunda vida, basta levantar uma de suas mãos. Mais uma segunda vida aqui à minha direita, glória a Deus. Mais uma terceira vida, mais uma quarta vida, uma quinta vida com as mãos levantadas. A palavra de Deus está falando, Deus está tocando. Uma sexta vida com a mão levantada. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa manhã, irmãos. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra. Essa palavra está tocando no coração de muitas pessoas. A restauração de Deus para a sua vida. Onde está a sétima vida? Basta levantar uma de suas mãos, que nós vamos orar por você, de onde você estiver. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero profetizar um novo tempo de Deus para a sua vida. Eu quero profetizar novas perspectivas de Deus para a sua vida. Há uma outra vida ali, a oitava vida, uma nona vida. Glória a Deus. Ainda com os olhos fechados, com a cabeça curvada, aqueles que levantaram as mãos permaneçam com as mãos levantadas, e nós vamos orar abençoando cada um nessa manhã. Senhor, a Tua palavra foi pregada nessa manhã. Nós cremos num Deus que restaura, nós cremos num Deus que muda histórias,
Nós cremos num Deus que tem todo o poder em suas mãos, e nós clamamos agora, Senhor, nós clamamos pelo perdão, nós clamamos pela restauração, nós clamamos por um novo tempo da parte do Senhor, sobre estas vidas que levantaram as mãos, que eles possam alcançar agora a cura de Deus, o perdão de Deus, ou que eles possam alcançar a salvação que vem do Senhor, em nome de Jesus. Nós abençoamos e profetizamos um novo tempo, uma nova estação, novas colheitas, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. E todos que assim creem, irmãos, vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém, meus amados. Glória a Jesus. Amém ou não amém? Amém. Quantos foram edificados com essa palavra? Louvado seja Deus. Irmãos, os livros do pastor Israel estarão lá atrás. Você que deseja ser abençoado, compre. Em nome de Jesus, você será muito edificado em nome de Jesus. Irmãos, e agora nós teremos uma feijoada abençoada. O meu desejo é que todos fiquem para almoçar. Tem muita gente que está perguntando, vai cobrar? Não, não vai cobrar não, tá? Feijoada é de grátis. Só deu um glória. Isso eu falei com os irmãos da administração. A feijoada é uma forma de nós agradecermos a Deus pela vida dos irmãos que estão durante o ano todo contribuindo com seu dízimo, com as suas ofertas, e é o mínimo que a gente pode fazer para agradecer o Senhor. Eu não procurei anunciar muito não, que dava problema, né? Nós iríamos perder o controle. Mas você que veio aqui nessa manhã, por favor, fique e almoce com a gente, em comunhão, em adoração, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Incluindo o Fábio Carioca também. Deus abençoe pastor Israel, sua esposa. Pastor Israel aqui, Deus abençoe também. Glória a Deus. E que o Senhor continue nos fortalecendo para a glória e louvor do nome do Senhor. Hoje à noite continua o congresso, a festividade. Pastor Romário de Juiz de Fora estará ministrando a palavra do Senhor aqui. E corre para cá em nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigado. Nós rendemos graças ao Senhor por ter falado conosco nessa manhã. Pedimos a tua bênção, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu povo. Obrigado pelo teu filho que trouxe a palavra do Senhor. E que o nosso coração esteja em ti. Que possamos, ó Pai, prosseguir em te conhecer e viver para a glória do teu nome. Toma, Senhor, a tua igreja nas tuas mãos e guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém? Não vou dar a bênção apostólica, de noite você volta para receber ela. Vai na paz, em nome de Jesus. Para te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, seu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor.
leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Leva-me além, oh Deus, leva-me além. Mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além.